Vamos lá, gente, tudo bem? Bom, eu tinha prometido que eu ia gravar essa aula para vocês e deixar disponível aí para conhecimento e para ajudar vocês no dia a dia. Bom, então a aula é de gasometria arterial, da interpretação até a ventilação mecânica, tá bom? Meu nome é Fernando Acácio Batista, sou professor da Liga da Física Intensiva e hoje, além de intensivista aí, né, eu sou gestor do Grupo Santa Maggiore da Prevent Senior, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho de gasometria arterial, e aí eu tenho que lembrar que a gasometria arterial nada mais é do que um exame invasivo que eu vou analisar oxigenação, ventilação e o equilíbrio ácido básico. Então lembrem dessas três importantes avaliações que eu vou estar fazendo com a gasometria. A gasometria de sangue arterial, ela tem alguns parâmetros ditos de normalidade, e tudo aqui vai depender do paciente, porque pacientes cardiopatas e pneumopatas podem apresentar outros valores ali alterados do que a normalidade, mas o pH estando normal, que a gente chama de gasometrias compensadas de acordo com a doença. Bom, mas os valores normais aí, né, ditos normais da gasometria é um pH de 7,35 a 7,45, uma PO2 de 80 a 100 ml de mercúrio, uma PaCO2 de 35 a 40 ml de mercúrio, uma saturação de oxigênio aí, né, de 92 a 98%, um BIC ou o HCO3, como a gente conhece, 22 a 28, tá? E o Base Excess de menos 2 mais 2. Eu tenho que lembrar que o pH versus homeostasia no corpo, então ela vai funcionar de forma contínua para tentar manter tudo dentro da normalidade. Então eu preciso manter um equilíbrio entre entrada e produção de íons de hidrogênio, que é o que vai alterar o nosso pH, né? Então eu sempre vou tentar manter esse equilíbrio, e o nosso corpo vai tentar compensar isso de várias formas, como por exemplo sistema tampão, a parte de ventilação, de ventilação, né, para regulagem de dióxido de carbono, ácido sulfúrico para a questão do metabolismo, ácido orgânicos, enfim, várias alterações, vários mecanismos para que a gente consiga manter a nossa homeostasia, tá bom? E claro, a gente tem a taxa de regulação respiratória pelo PCO2 e pela PO2, lembrando que nós vamos responder pela ventilação minuto de acordo com o nível de PCO2 e o nível de PO2, e tudo isso vai depender do centro respiratório neurológico, que vai controlar a nossa frequência respiratória e vai responder muito pelo CO2 elevado, porque vai ter aí aumento ou diminuição de íon de hidrogênio, e isso vai fazer com que tenha uma resposta lá no centro respiratório central, e no centro respiratório periférico a gente tem respostas pela hipóxia, ou seja, pelo O2, pela PaO2. Quanto maior a minha PaO2, menos sensível os meus baroreceptores no arco aórtico ficam. Quanto menor a PO2, mais sensíveis eles vão ficar. E com isso eu tenho alguns exemplos. Vamos pegar PCO2. Vamos supor que eu parei de respirar aqui, né? Aí vai aumentar o PCO2 na minha corrente sanguínea, vai ter redução do meu pH, o meu centro respiratório vai reconhecer essa alteração e vai iniciar um processo de aumento da ventilação alveolar para corrigir esse PCO2. Se eu parei de respirar e tive diminuição da minha pressão de oxigênio no sangue, eu vou ter uma hipóxia no sangue, né? Porque na verdade uma hipoxemia no sangue, uma hipóxia em tecidos. Os meus corpos carotídeos vão verificar isso, vão ter uma sinalização e vai ter um controle disso também pelo estímulo dos baroreceptores periféricos. E aí a gente tem um controle pelos rins e os eritrócitos relacionados ao bicarbonato, e o meu sistema respiratório, né, vai fazer a correção pela PCO2, ou seja, o CO2. Tudo isso para tentar manter o pH dentro da sua normalidade, mas a gente sabe que determinadas doenças esse controle pode ter uma falha, pode apresentar uma falha. E essa regulação então se dá pelo pulmão eliminando ou retendo o CO2 e o nosso rim reabsorvendo o BIC plasmático e também fazendo a excreção do íon hidrogênio. Os distúrbios do equilíbrio ácido básico
eles podem ser provocados por inúmeros problemas, sejam primários, secundários, enfim. Mas existem vários problemas que vão gerar esse distúrbio. E se eu tenho uma acidose, automaticamente ocorre um aumento na minha concentração de íon hidrogênio, seja por uma questão respiratória ou metabólica. Se eu tenho uma alcalose, ocorre uma redução na concentração do íon de hidrogênio, seja por uma causa respiratória ou uma causa metabólica. E aí a gente tem que entender as causas primárias. E é uma coisa, isso aqui é bem simples. Se a causa primária for uma diminuição ou um aumento no HCO3, o meu problema é no rim. Então, se o HCO3 cair, o meu problema é uma acidose metabólica. Se o meu HCO3 subir, o meu problema é uma alcalose metabólica. E aí eu tenho que procurar os motivos disso, claro. Se a minha alteração é na PCO2, o problema está no pulmão. Se a minha PCO2 aumenta, eu tenho uma acidose respiratória. Se ela diminui, eu tenho uma alcalose respiratória. Mas aí eu tenho que procurar a possível causa. E quando eu falo de acidose, eu tenho 3 tipos. Acidose metabólica, acidose respiratória e acidose mista, quando tem as duas ao mesmo tempo. E eu preciso descobrir o distúrbio. Se eu tenho uma acidose metabólica, automaticamente o meu pH vai cair, o meu BIC vai diminuir, porque é a alteração primária, e o meu PCO2 ele tende a ser diminuído, porque o meu sistema respiratório vai aumentar a ventilação alveolar para tentar compensar essa acidose metabólica. Muitos pacientes não conseguem ter esta compensação, porque não tem reserva ventilatória adequada. Se a minha acidose já é respiratória, o problema primário é no pulmão. Com o aumento do CO2, o meu pH vai diminuir e o meu rim vai tentar aumentar o BIC ali para compensar. Essa compensação demora mais, a gente vai ver depois. Se a minha acidose é mista, ou seja, tem os dois componentes, respiratório e metabólico, a queda do pH vai ser muito aumentada, muito grande. E eu tenho aumento na PCO2 e diminuição no BIC. As acidoses respiratórias, elas podem acontecer muito mais facilmente que a alcalose. A causa comum pode ser inúmeras, mas a doença pulmonar obstrutiva é uma delas, né? Ataques asmáticos que geram hiperinsuflação e constrição brônquica também. E a acidose respiratória também é frequente também nas hipóxias, né? Então o paciente tem uma insuficiência respiratória muito grave e aí ele começa a fazer uma hipóxia tecidual. A hipóxia tecidual começa a aumentar a produção de CO2 e o paciente até choca. Na acidose metabólica, o problema clássico no rim, a cetoacidose diabética é um dos exemplos muito comuns que a gente tem. Também pode acontecer em esforços físicos, mas aqui a gente não está falando de doença crítica no hospital, né? E pode ocorrer vários tipos de acidose metabólica por insuficiência renal, pré-renal, por exemplo, dentro da UTI, né? E a acidose metabólica também é muito comum pós uma hipóxia tecidual, o paciente choca, não consegue utilizar o oxigênio de forma adequada, tem hipóxia tecidual importante, aumento de lactato, ele começa a ter acidose metabólica. Já nas alcaloses também nós temos 3 tipos, claro, né? Então a gente tem que determinar o problema primário. Então se eu tenho uma alcalose metabólica, obviamente que o problema primário é o meu BIC, é o meu rim. Então eu tenho um aumento de BIC pelo rim, o rim não está dando conta, não está regulando isso automaticamente. E eu vou tentar aumentar a minha PCO2 para tentar compensar, né? E o pH, claro, vai subir. Se é alcalose respiratória, o pH sobe, o problema maior é a diminuição do CO2, tem que ver o motivo que está gerando isso, e o meu BIC tenta compensar com uma diminuição ali, né? O meu rim tenta compensar com uma diminuição do BIC, essa compensação demora demais. E se a alcalose é mista, obviamente que eu tenho alteração nos dois sistemas. A alcalose respiratória é muito comum em pacientes que hiperventilam, geralmente por exercícios, ataque de ansiedade ou até febre. A alcalose metabólica já está muito relacionada com problema renal, perda de cálcio, perda de potássio, K+, potássio. Muitas vezes pacientes que recebem muita furosemida, né? E essa furosemida ela faz com que você tenha perca de potássio e com isso você aumenta o BIC. Isso é um distúrbio de tampão, é uma compensação, um tamponamento de compensação. Então isso também pode ocorrer com muita frequência.
As compensações sempre vão existir, né? Então, se eu tenho uma acidose metabólica, eu tenho uma queda do meu BIC no plasma, a minha PCO2 vai tentar corrigir isso. Então, meu pulmão, eu vou começar a hiperventilar para diminuir a PCO2. Isso ocorre em minutos, né? Ou até horas. Na alcalose metabólica é a mesma coisa. O meu PCO2 vai tentar aí subir, né? Eu vou hipoventilar para tentar subir o PCO2 para compensar a subida de BIC. Isso ocorre em minutos a horas. A compensação respiratória é feita muito rapidamente. Já quando eu tenho um problema respiratório primário, a compensação do rim demora dias, não é tão comum. Eu tinha falado lá da bomba de potássio, né, com a questão do HCO3, mas também a gente tem que lembrar que toda vez que eu altero o meu pH, eu altero o meu potássio. Então, o que é comum e regra é que nas acidemias eu tenha hipercalemia. Toda vez que o meu pH cai, meu potássio tende a subir. Toda vez que o meu pH sobe, meu potássio tende a cair. Isso é porque o hidrogênio ele entra na célula fazendo a troca do potássio. Então, para cada variação de 0,01 no pH, eu tenho uma variação de 0,3 a 0,8 no potássio. Essa informação é importante na hora da correção da gaso, eu preciso saber isso. Então, quando eu vou interpretar uma gaso, eu tenho alguns passos para serem feitos, e esses passos são muito simples. Eu preciso verificar que lado que o pH está se desviando, porque é o lado onde eu tenho o problema primário. Verificar quem está desviando para saber qual é o problema, se é respiratório ou é metabólico. Verificar se essa gaso tem um distúrbio agudo ou crônico e usar cálculos para confirmar os distúrbios. E depois avaliar a oxigenação e a saturação. Passo 1, então. Verifique para onde está indo o seu pH. O seu pH ele vai sugerir para você qual é o desequilíbrio que está no sistema. Então, se o valor normal do pH é de 7,35 a 7,45, se ele tiver menor que 7,35, eu tenho uma acidose. Se ele tiver maior que 7,45, eu tenho uma alcalose. E ponto. É isso. Aí eu preciso descobrir qual é o sistema que está levando o meu pH para este lado. Se é o metabólico ou se é o respiratório. E aí eu vou avaliar aqui, ó. A PCO2 normal é de 35 a 45, o BIC normal é de 22 a 28 em pacientes que não são pneumopatas crônicos. Se o distúrbio for na PCO2, é um distúrbio respiratório. Se for no BIC, é um distúrbio metabólico. Simples assim. E aí eu vou ter que definir o seu distúrbio, né? Se o distúrbio é uma acidose ou se é uma alcalose. Nas acidoses eu tenho aumento da PCO2, né? Na PCO2, então, uma acidose respiratória. Na acidose metabólica, eu tenho diminuição do BIC. Então, lembrando, nas acidoses, o meu BIC, se for metabólico, o meu BIC vai cair junto com o pH. Ele vai para a mesma direção do pH. Se for respiratório, ele vai para direções opostas. E a alcalose é a mesma coisa. Se eu tenho uma alcalose respiratória, o meu pH sobe e meu PCO2 diminui. Então, ele vai para direções opostas. Se a minha alcalose é metabólica, o meu pH sobe e o meu BIC sobe, ele vai para a mesma direção. O base excess é importante porque eu preciso avaliar o que está acontecendo com o meu paciente, se ele tem um distúrbio crônico ou um distúrbio agudo. E claro, não é o base excess apenas que vai me mostrar isso. Eu peguei dois exemplos aqui, com o base excess de 1 e o base excess de 10. Quando eu pego um base excess de 1 e eu vou olhar, por exemplo, o meu BIC está dentro da normalidade ou ele está fora da normalidade e assim, geralmente tendendo para uma acidose, que é muito comum. Quando eu tenho um distúrbio crônico, geralmente o meu BIC é muito alto, além da normalidade, e o meu base excess é muito alto, além da normalidade, e o meu BIC também vai ser muito alto. Porque isso aqui vai me mostrar que é um paciente que tem um distúrbio crônico, porque é um pneumopata, ou um distúrbio crônico, porque ele está há muito tempo em ventilação mecânica, recebendo muita furosemida e está tendendo aí a ficar com excesso de base. Então, é importante avaliar o base excess também. Distúrbio associado, você vai usar fórmulas como a fórmula de Winter, né, que é a fórmula 1 vezes 5 vezes BIC mais 8, para você fazer nos momentos onde você tem acidose metabólica e você precisa avaliar o CO2 esperado. E se você tiver, por exemplo, ali um PCO2 maior que a esperada, você tem uma acidose respiratória associada. Se a sua PCO2 for menor que a esperada, você tem uma alcalose respiratória associada, um distúrbio secundário.
Para as alcaloses metabólicas, usamos esta fórmula, 0,7 vezes BIC mais 20, né? O resultado sempre é igual ao valor que vai dar, ou menos 5 desse valor. E é a mesma coisa, se a PCO2 estiver maior que a esperada, você tem uma acidose respiratória associada. Se a PCO2 menor que a esperada, você tem uma alcalose respiratória associada. Isso para dar distúrbio secundário, né? Eu também tenho, por exemplo, se eu tenho um distúrbio metabólico, o médico pode usar uma fórmula 0,4 vezes PCO2 mais 8 para descobrir qual é o BIC necessário e esperado para a correção daquela gaso naquele momento. O médico também usa o anion gap para dizer se o paciente tem uma gaso com anion gap elevada, que geralmente ocorre por uma acidose lática, uma cetoacidose, insuficiência renal, pacientes chocados, entre outros. E um anion gap normal é pacientes que não estão chocados, não têm lactato aumentado. Na verdade, eles estão intoxicados, têm diarreia, entre outros casos. Então eu tenho que descobrir quais são os tipos de distúrbios. Eu tenho distúrbios simples, distúrbios mistos, que são os dois ao mesmo tempo, né? E eu tenho distúrbio primário seguido de distúrbio secundário. E eu preciso entender isso de forma correta. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma gasometria com pH de 7,53, uma PCO2 de 47, um BIC de 38, um base excess de mais 8. A gente tem que confirmar se essa gaso está correta, então para isso eu vou usar a equação de Henderson-Rezamba, que é 6,1 mais log BIC dividido pela PCO2 vezes 0,03, que é um fator de conversão do sangue no plasma. E aí eu vou só substituir os valores, meu BIC é de 38, meu PCO2 é de 47, e eu vou fazer a continha, gente. É fácil, 47 vezes 0,03 é 1,41. Aí eu viro minha calculadora do celular de lado, né, para virar científica. Eu aperto o log, 38 dividido por 1,41, vai me aparecer o resultado de 1,43. Com isso eu faço 6,1 mais 1,43, meu pH de 7,53. Meu pH está de 7,53, essa gaso está correta. Então o meu gasômetro não está desregulado. Qual o distúrbio primário dessa gaso? Se o pH está maior que 7,45, ele está indicando para mim que tem uma alcalose. Quem está levando o pH para alcalose? O BIC, que está maior que 38. O PCO2 não está menor que 35. O PCO2 está de 47. Lembra que eu falei que no distúrbio metabólico o BIC vai para a mesma direção que o pH e o CO2 vai para a direção oposta. Tem distúrbio secundário? Eu vou pegar a fórmula aqui, eu vou usar de Winter mesmo, só para calcular aqui rapidamente. Então eu faço a fórmula 1,5 vezes BIC mais 8, 1,5 vezes 38 mais 8, 57 mais 8 dá 65. O meu CO2 esperado é de 65, tá? Então eu tenho uma alcalose metabólica primária com uma alcalose respiratória secundária, tá? Eu posso chamar de uma alcalose mista? Até poderia, né? Mas é mais importante eu chamar ela de um distúrbio primário, uma alcalose primária com uma alcalose secundária, do que um distúrbio misto. Por quê? Porque para ser um distúrbio misto, né, o meu PCO2 teoricamente ele tinha que já estar abaixo de 35, mas não deixa de ser um distúrbio misto, porque se eu pegar o diagrama de Davenport, para cada valor de CO2 eu tenho que ter um valor de BIC, para cada valor de BIC eu tenho que ter um valor de CO2, para que o meu pH fique normal. Como eu vou corrigir, por exemplo, essa gaso no ventilador mecânico, né? Diminuindo a ventilação alveolar do paciente para ele reter CO2 e fazer essa correção. Vamos ver isso na prática? O paciente está com pH de 7,53, com uma PCO2 de 47 e um BIC de 8. A gaso foi colhida na modalidade VCV com volume de 450, fluxo de 60, frequência de 18 e PIP de 5. Como eu calculo a frequência ideal para falar assim, nessa frequência que eu colocar o CO2 vai vir de 65? Fácil. Frequência respiratória esperada é igual frequência respiratória do ventilador quando a gaso foi colhida, vezes a PCO2 da gasometria arterial, que é 47, vezes a PCO2 esperada, que eu quero, que é de 65. Eu coloco tudo na fórmula, 18 vezes 47 dividido por 65, vai dar 13 de frequência. Então eu diminuo a frequência para 13 e a minha gaso vai ser corrigida. Será que vai corrigir o pH também? Vamos ver. Para cada 10 milímetros de CO2 deslocado, eu desloco 0,8 do pH para distúrbios agudos e 0,3 para distúrbio crônico. Eu vou colocar então, eu desloquei 18 pontos,
né? Porque de 47 meu CO2 foi para 65, eu desloquei 18 pontos. Eu vou colocar 20 para arredondar a conta. Então eu desloco 0,06 no pH. Logo meu pH vai para 7,45, tá? Então essa gás vai ser corrigida. Se ele não chocar, se ele não apresentar nenhum problema de demanda de CO2 ali, essa gás vai ser corrigida normalmente. Já no exemplo 2, eu tenho uma gaso com pH de 7,31, PCO2 de 32 e BIC de 16. Se o pH está menor que 7,35, eu tenho uma acidose. Quem está levando o pH para baixo? O BIC, que está 16. Então aqui eu tenho 1,5 vezes BIC mais 8, né? Então 1,5 vezes 16 mais 8, 24 mais 8, meu CO2 tinha que estar de 32. O meu CO2 está de 32. Então eu tenho uma acidose metabólica simples. No outro exemplo, eu tenho um pH de 7,6, um PCO2 de 56 e um BIC de 16. Para onde que o pH está indo? Para acidose, ele está caindo. Quem está levando ele para acidose? Os dois, porque o BIC subiu, o BIC caiu para 16 e o PCO2 subiu para 56. Eu tenho uma acidose mista. Nesse aqui, 7,75 de pH, um valor muito alto, né? PCO2 de 21 e BIC de 35. O que está acontecendo aqui? Me diga para onde o pH está indo. Está indo para alcalose. Quem está levando ele para alcalose? PCO2 e o BIC. Então eu tenho uma alcalose mista. Certo? Fácil, né? E aí eu vou avaliar a oxigenação usando o PA2 normal entre 80 e 100. Né? E se o paciente tiver ventilação, use a PO2-FA2. A gás venosa, ela serve para a gente para mostrar o estado de perfusão do paciente. Né? Se o paciente estiver dentro das suas normalidades com valor de SVO2, ou seja, saturação venosa periférica maior que 62, ela nunca pode estar menor, porque senão ele está consumindo muito. E a saturação venosa central, né, de 70. Se tiver menor, ele está consumindo muito. E aí a gente vai pegar um exemplo de ventilação mecânica. Eu tenho um paciente com DPOC, 68 anos, ele é fumante de longa data, ele deu entrada na UTI por BCP e insuficiência respiratória pulmonar aguda. Ele necessitou de VNI, não respondeu bem e foi entubado. A equipe decide então realizar a monitorização da mecânica pulmonar. O cálculo da mecânica foi realizado com esses parâmetros aqui, ó, cálculo da mecânica. Volume de 400, frequência de 10, tempo INS de 2, fluxo de 60, onda de fluxo quadrado, FA2 de 100, PIP de 5. Para calcular a mecânica. A gente obteve os seguintes parâmetros, né, os seguintes dados. Pico de pressão de pico de 32, pressão de platô de 18 e alto PIP de 8. E aí eu preciso calcular a complacência do meu paciente, gente. O que é complacência? É variação de volume por variação de pressão. Então, para cada volume que eu coloco no pulmão, eu tenho uma pressão necessária para distender esse pulmão. Então, logo, complacência estática é volume corrente, dividido por pressão de pausa, que é a pressão de platô, menos PIP total. PIP que eu coloco no ventilador, mais alto PIP. Os meus dados foram o seguinte: eu calculei mecânica com volume de 400, eu obtive um platô de 18, eu estava com uma PIP de 5 e eu tinha uma alto PIP de 8. Então, PIP de 5 mais o alto PIP de 8, 13. Então, eu coloco na fórmula 400 de volume corrente dividido por platô menos 13. Então, 18 menos 13 vai dar 5. 400 dividido por 5, complacência de 80 milímetros por centímetro de água. 80 ml por centímetros de água. O que isso significa? Para cada 1 centímetro de água que eu deslocar para aquele pulmão, eu coloco 80 ml dentro dele. O valor normal de complacência estática, vamos lá, que é de 50 a 100. Eu tenho que calcular a resistência das vias aéreas, porque meu paciente também vai depender deste resultado aí para eu calcular alguns parâmetros que eu já vou falar. Então, resistência das vias aéreas é variação de pressão por variação de volume. Logo, resistência é pressão de pico menos pressão de platô, dividido por fluxo em litros por segundo. Valor normal de 4 a 8. Então, se eu estava usando 60 litros por minuto no ventilador, para transformar isso em litros por segundo, eu tenho que dividir por 60. Logo, 60 dividido por 60 é 1. Tá bom? Então, eu vou fazer pressão de pico menos pressão de platô dividido por 1, dá resistência de 14 centímetros de água de litros por segundo. Está acima do normal. Para isso, então, depois, eu preciso descobrir qual é a constante de tempo do meu paciente. O que é a constante de tempo expiratória? É o tempo que o meu paciente leva
para esvaziar todo o pulmão. Então um paciente normal, sem nenhuma alteração do pulmão, com 5 constantes de tempo ele esvazia o pulmão inteiro. O paciente DPOC também esvazia com 5? Sim, só que olha quanto que é 5 constantes de um paciente normal. Equivale nem a metade, né? Não chegou nem a terceira constante do paciente obstrutivo. Um paciente obstrutivo, como o DPOC, por exemplo, ele tem aumento de resistência das vias aéreas, tem um pulmão hiperinsuflado, ele tem colabamento dinâmico das vias aéreas e ele precisa de um tempo maior para expirar. Então logo está aqui uma curva expiratória de um paciente obstrutivo. Com 5 constantes de tempo dele, equivale quase que 2 tempos meus aqui de expiração. Então eu tenho que respeitar pelo menos 3 constantes de tempo, que equivale ao esvaziamento de 95% do ar inspirado neste pulmão. E como eu calculo constante de tempo expiratório? Eu posso avaliar a curva fluxo-tempo do ventilador ou posso calcular aqui manualmente. Isso é importante para vocês saberem princípios da ventilação mecânica. Se a minha resistência do paciente era 14 e a minha complacência era 80, logo é só multiplicar 14 por 80. Mas eu preciso transformar o ml por centímetro de água da complacência em litros por segundo, não ml, né? Porque eu estou falando de litros, então eu tenho que dividir por 1000 a complacência. E aí fica 14 vezes 0,080, que vai dar 1,12 segundos. Isso significa 1,12 segundos a uma constante de tempo. Quanto que é 3? Multiplico por 3, 3,36 segundos de tempo expiratório mínimo para não fazer autopipidinâmica. Então, vamos supor que 3,36 equivale a isso aqui, ó. Eu chegar até aqui de tempo expiratório para o meu paciente obstrutivo. E por que isso é importante? Porque por isso, ó, eu estou ventilando esse meu paciente na seguinte modalidade: volume controlado, com volume de 400, frequência de 12, fluxo de 60, PIP de 5, FA2 de 45, ondas de fluxo decrescente. Nós colhemos uma gaso desse paciente, coletamos uma gaso arterial e veio com esses valores: 7,20 de pH, PCO2 de 75, BIC de 30, Base-Excess de 5, PO2 de 76, Saturno 94. Eu poderia manter esta gasometria desta forma com o paciente DPOC, uma hipercapnia permissiva? Sim, poderia, não tem problema. Mas eu quero corrigir. Como que eu faço? Para eu corrigir, eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, qual é a janela de tempo do meu paciente? E o que é janela de tempo? Janela de tempo é meu ciclo total, desde a minha ins até a minha ex. Então, se é o meu ciclo de tempo total, significa que em 60 segundos... Qual é a minha janela de tempo em 60 segundos? Então, eu pego 60 segundos, divido pela frequência do ventilador, que é 12. Então, cada janela de tempo minha tem 5 segundos. Então, a cada 5 segundos, eu tenho uma janela de tempo completa, que é uma ins até uma ex, né? Então, por isso que eu calculo durante 1 minuto, para saber qual é a minha janela de tempo. E aí, depois disso, eu preciso saber qual o tempo ins do meu paciente, né? Então, se ele está na modalidade volume controlado, e eu sei que o tempo ins é uma variável do volume do fluxo, então eu tenho que fazer um cálculo. Volume corrente de 400 dividido por fluxo. Só que não dá para dividir assim, vai sair um número nada a ver. Então eu tenho que transformar o volume em 400 ml, porque senão aqui ia ficar 400 litros, né? E eu tenho que transformar o fluxo em segundos, porque eu estou falando de ml, estou falando de tempo ins, que é segundos. Então dividido por 60, que vai dar 1. Logo, o meu tempo ins na modalidade volume controlado é de 0,4 segundos. Aí você vai falar, mas é muito baixo. Calma, eu não estou ventilando em pressão controlada, estou ventilando em volume. Significa que em 0,4 segundos eu entreguei todo o volume corrente para esse paciente. E qual que é o tempo expiratório desse meu paciente? Se a minha janela de tempo é 5 segundos e o meu tempo ins é 0,40, então o meu tempo expiratório é janela de tempo menos tempo ins, 4,6 segundos. Então eu tenho uma ventilação mecânica com tempo ins de 0,40 segundos, um tempo ex de 4,60 com uma relação de 1 para 11. A PO2 e FO2 do meu paciente é de 168. A gasometria tem um diagnóstico de uma acidose respiratória. E aí eu vou usar minhas fórmulas para corrigir essa gasometria. O PCO2 esperado para essa gaso seria quanto? 53. Por quê? Eu quero corrigir. Se meu BIC estava de 30, para quanto eu preciso de mandar o meu CO2
para que eu transforme essa gaso num pH normal? Para trazer o pH para a normalidade, eu preciso abaixar o meu PCO2 para 53. Então, como que eu faço isso? Calculando a frequência respiratória esperada. Então, frequência respiratória esperada é frequência do ventilador quando colheu a gaso, vezes a PCO2 da gaso, dividido pela PCO2 que eu quero. 12 vezes 75 vai dar 900. 900 dividido por 53, que é o CO2 que eu quero, vai dar 16,98, ou seja, 17. Então significa que se eu aumentar minha frequência respiratória para 17, eu corrijo minha gaso e o pH fica de 7,35 a 7,45. Vamos ver se isso é verdade? Lembra que o paciente tinha uma constante de tempo de 3,36 segundos? Eu aumentei a frequência respiratória para 17. Logo, a minha janela de tempo é 60 dividido por 17, 3,52 segundos. O meu tempo INS é 0,40, logo o meu tempo ES é de 3,12. Então eu vou fazer, meus amigos, uma auto-PIP, porque se a constante de tempo do paciente é de 3,36 e eu só estou dando tempo ES de 3,12, eu vou fazer auto-PIP dinâmica. E com isso eu vou hiperinsuflar o pulmão, eu vou piorar a oxigenação, eu vou aumentar a PCO2, piorando a acidose, eu vou reduzir débito cardíaco, gerar instabilidade hemodinâmica, esse paciente pode até parar. Então como que eu corrijo essa gaso? Eu tenho que calcular frequência até frequência para chegar na constante de tempo? Não, basta utilizar o seguinte cálculo. Eu pego as minhas 3 constantes de tempo, que é 3,36, que eu tenho que respeitar, né? Somo com o tempo INS atual, que é 0,40, certo? No total vai dar 3,76 segundos. Então, 3,76 significa o quê? Que é a minha janela de tempo que eu preciso para não fazer auto-PIP. Então eu pego 60, divido por 3,76 e eu vou achar que a minha frequência respiratória tem que ser de 15,95, ou 16 ou 15, eu vou arredondar para 15. Então significa que para eu respeitar a constante de tempo de 3,36, eu preciso pôr uma frequência de 15 no ventilador mecânico. Então o máximo que eu vou aumentar a frequência é de 15. Mas se eu aumentar para 15, para quanto vai o meu PCO2 e quanto vai o meu pH? Fácil. PCO2 esperada é 12, que é a frequência do ventilador, que era de 12, dividido por 75, que era gaso arterial, dividido pela frequência de 15, que vai chegar, né, que é a frequência que eu quero. Então minha PCO2 vai abaixar de 75 para 60. Se meu paciente não chocar, o meu CO2 chega em 60. E para quanto vai o meu pH quando eu corrigir essa gaso? Fácil. Se eu sei que no distúrbio respiratório agudo, que no caso esse paciente mesmo por ser crônico, ele tem um distúrbio agudo causado pela ventilação, eu sei que para cada 10 milímetros de CO2 eu desloco 0,08 de variação do pH. É só eu fazer a conta. Se a minha PCO2 é de 75 e ela vai para 60, eu desloquei 15 pontos na PCO2, certo? É isso, não é? 75 menos 60 é 15. Então eu faço a continha, 0,08 de pH para cada 10 milímetros de CO2 e 0,04 para 5, porque deu 15. Logo, é só fazer a continha, gente. Eu pego o meu pH, então se eu aumentei minha frequência para 15, meu CO2 vai ser de 30, é fácil. O meu pH não era 7,20, quanto é 0,08 mais 0,04? 0,12. 7,20 mais 0,12, 7,32. A minha gaso então vai para 7, o meu pH então vai para 7,32. Simples. Então ficou da seguinte maneira. Aumentei a frequência para 15 e a gente ficou da seguinte maneira. Janela de tempo de 4 segundos, tempo INS de 40 segundos, tempo ES de 3,6 segundos. Respeitando a constante de tempo do paciente, que é de 3,36, com uma relação de 1 para 9. Eu tive sucesso na correção da gasometria sem realizar auto-PIP. E não tem problema do pH ficar de 7,35, porque eu posso utilizar a hipercapnia permissiva, onde o pH não fica menor que 7,20. Eu nem precisava corrigir essa gaso, mas mesmo corrigindo eu já otimizei meu paciente ao máximo que ele consegue chegar naquele momento, não gerando auto-PIP, não gerando hiperinsuflação pulmonar, não piorando a oxigenação e não piorando a hemodinâmica do meu paciente. Então, galera,
Gasometria é isso, né? Não é tão simples assim como parece, mas se a gente estudar e a gente se dedicar às questões básicas, a gente consegue chegar a um consenso e tomar condutas adequadas. Eu deixo aqui algumas referências dessa aula, e essa aula vai ficar